com os exercícios. Vamos começar desses de revisão aqui do final do capítulo. Para a função f graficada, que é essa daqui, eu já vou dar uma aumentada. Encontre o limite se ele existir. Qual que é o limite quando x tende a 1? Só lembrando que ele tem que ser em menos 1, aliás, em 1 menos e em 1 mais, pela esquerda e pela direita, ela tem que ser igual. Se você fizer o acompanhamento, né, aqui, você vai ver que em 1 menos, o limite é igual em 1 mais, né? Um pouquinho antes é igual a um pouquinho depois da bolinha. Então, esse limite vale 1. Isso foi fácil. E quando tende a 2, que é a letra B. Bom, quando tende a 2, o limite não existe, porque quando é 2 mais, ele tende a 1. E quando é 2 menos, ele tende a 2. Então, o limite, quando x tende a 2, não existe. E qual que é o valor da função? O valor da função é 1. Tá? O valor da função. O engraçado é que aqui a função existe, mas o limite não existe, né? O contrário do que normalmente a gente espera, né? Nesse caso aqui a função não existe, mas o limite existe. Nesse caso aqui a função existe e o limite não, né? Porque esse limite pelo lado direito é diferente do limite pelo lado esquerdo. C, quando x tende a 3, quando x tende a 3, o limite não existe também, ó. Engraçado que a função existe. O limite quando x tende a 3 mais, né? A 3 pela direita é 0 e a 3 pela esquerda é 2. E ambos, tanto pela esquerda quanto pela direita, não tem nada a ver com a função. O limite, quando x tende a 4, você vem aqui a 4, bom, quando x tende a 4 é fácil, né? A 4 pela esquerda ou pela direita, ele vai tender a 1. Quando x tende a infinito, né, a mais infinito, você consegue ver que existe uma tendência da função valer 3. Quando x tende a menos infinito, existe uma tendência, né? Não tem um pontilhado, mas a gente vê uma tendência da função tender a 0. Quando tende a 3 pela direita, agora aqui, ó, a 3 pela direita dá 0. A 3 pela direita. A 3 pela esquerda, 3 pela esquerda, um pouquinho para lá, né? Não é esse aqui, é esse aqui, ó. E é bem no meio do 3, né? A 3 pela esquerda é 2. Quando tende a 0, é fácil, né? 0 pela direita ou pela esquerda é o próprio valor da função, que é mais ou menos 0,5 aqui no olho, né? Nós colocaríamos aqui 0,5. Moleza, né? Tiago? Sim, fácil. Esse aí foi molezinha, né? Agora vamos ver esse outro. O 2. Em cada parte, complete a tabela e faça uma conjectura com relação ao valor do limite indicado. Confirme sua conjectura encontrando o limite, né, na unha, analiticamente. Bom, aqui nós vamos ver para quanto que vai a função, né, essa função aqui, se eu substituir x próximos a quanto? A 2 pela direita. Ele não está pedindo pela esquerda, ele está pedindo pela direita. Bom, se eu colocar valores próximos a 2 pela direita, né, é o que eu estou fazendo, eu estou reduzindo, né, de 2,5, eu vou reduzindo até 2,0000001 e vou ver o que acontece. Eu tenho uma ferramenta fabulosa, que é o Excel para isso. Parece que ela está tendendo a 1/4, é o que eu tenho percebido. Ela vai tendendo a 1/4, que é 0,25. Eu vou verificar se isso é verdade. Para ver se o limite existe, eu até vou fazer de 1,999 para ver se vai dar 1/4, né? Mas ele não pediu o limite, né? Mas o limite existe, sim. Mas ele não pediu, ele pediu só em 2 mais. E é o que eu vou fazer agora. Vou pegar um lapisinho aqui. Corzinha preferida. E agora vou fazer o limite de x menos 2
Esse x menos 2 eu posso fazer vezes x mais 2, ó. Não em cima, né? Embaixo. O mamutismo já fez fazer em cima, mas é embaixo, que é x menos 2, que multiplica x mais 2. Isso quando x tende a 2 mais. Agora corta esse com esse, vai ficar 1 sobre x mais 2. 1 sobre x mais 2, você substituindo o x igual a 2 mais, né? Vai ficar igual a 1 sobre, né? 2 mais 2, vai dar um pouquinho mais do que 4, né? Vai dar um 4 mais. 4. Isso vai dar 0,25. Você poderia se perguntar, né? Não foi pedido. Mas e se fosse 2 menos, ao invés de 2 mais? Se fosse 2 menos, ficaria 1 sobre 4 menos, que também dá 0,25. Não foi pedido, mas a gente já fez. O problema é quando dá 0 menos. A 0 menos é que pode ir para mais ou para menos infinito. Agora, outro número mais ou menos é o próprio número. Aqui é a mesma coisa. Quanto que é tangente de 4x dividido por x? Você vai substituir lá no Excel. Eu não vou substituir aqui. Tá? Isso é tranquilo. Eu vou resolver analiticamente, que é o mais difícil. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Limite, quando x tende a 0, esses tangentes, eu gosto de trabalhar com seno e cosseno, me parece que fica muito mais fácil. Só que antes disso, eu vou colocar um 4 aqui e um 4 aqui. Daí vai ficar 4 vezes seno de 4x dividido por 4x. Faltou ainda o cosseno, né? Vezes o cosseno de 4x. Agora deu boa. Quer ver? Vai ficar 4 vezes o limite, quando x tende a 0, de seno de 4x dividido por 4x, vezes o limite, quando x tende a 0, de 1 sobre cosseno de 4x. Deu boa por quê? Porque cosseno de 0 é 1. Então, tudo isso aqui você já substitui por 1. E esse aqui você sabe quanto que vale? Esse aqui é o limite fundamental, que vale 1. Né? Seno de x sobre x, quando x tende a 0, vale 1. Né? Aqui você vai substituir por θ e por θ, né? Dizendo que θ igual a 4x. Tranquilinho. Não me parece difícil. Então, esse limite vai dar 4. Eu vou testar até, ó. Tangente de 4x dividido por x, para ver se esse limite de fato dá 4. Eu vou fazer só no Excel. Eu fiz aqui na calculadora, ele tende a 4, sim. Legal. Então, vou colocar x, né? Aqui é menos 0,001, né? E daí aquele lá positivo. Só fazer, dar uma desperto, né? Menos o valor de cima. E aqui do lado vou escrever igual a tangente de 4 vezes x dividido por x. Olha lá, 4 lá e 4 aqui. Então estávamos certos. Aqui é só questão de um pouco de paciência para a gente ir resolvendo, né? Se a gente tiver paciência e calma, a gente chega nos valores certos. Agora vem os limites que nós temos que encontrar mesmo. Vamos começar desse 9. Olha isso aqui, eu nem vi quando olhei na quinta, que coisa. Ah, mas a nossa sorte é que quando x tende a infinito, agora ficou fácil. Porque quando tende a infinito é só pegar o maior termo. Aí sim. Então aqui vai ser igual ao limite quando x tende a mais infinito
pego só o primeiro na quinta, né? Que vai ser 2x elevado na quinta. Isso vai dar 2 na quinta, 32. 32x elevado na quinta. Eu já vi esse número alguma vez. E esse vezes esse vai dar na quinta também. Então vai ser 3x elevado na quinta. O limite quando x tende a infinito aí vai ser 32 terços. Quando x tende a infinito é fácil, não é difícil. É só pegar, e quando é polinômio, né? É só pegar o polinômio de maior grau. Encontre os limites tal. Isso é quando x tende a infinito. Vamos pegar um outro, né? Esse aqui, ó. Esse aqui parece tão inofensivo, mas é... Ah, não, é o oitavo. Vamos pegar esse mesmo. Às vezes os inofensivos são os mais difíceis. Quanto que vale esse limite? E apesar de aparentemente fácil, ele pode gerar dúvida. Porque se você substitui 2 aqui, vai ficar 4 dividido por 0. Então, o que eu faria, né? Se a questão fosse calcule o limite de x mais 2, x menos 2, quando x tende a 2, né? Eu faria a 2 menos, como foi pedido, e faria a 2 mais. Então, se é 2 menos, aqui em cima continua sendo 0. Né? Na verdade é 2 menos, então é 1.999. Então aqui em cima é 0 mais, né? Então, não, aqui vai dar 4, larga a mão de ser louco. É mais. Então ali em cima é 4, né? Porque é 2 mais 2. Aqui embaixo vai ser, né, 1.999 mais 2. Né? Dá quase 4, né? E aqui embaixo vai dar 1.999 menos 2, então aqui embaixo vai dar 0 menos. Lá em cima dá 4 menos também, mas não faz diferença. O problema é só no zero, o problema, porque aqui vai dar menos infinito. Aqui embaixo, né, quando for a 2 mais, vai dar 4, 4 mais, seja, e aqui é 2.1 dividido por menos 2, que vai dar 0.1, ou seja, 0 mais, e vai dar mais infinito. Logo, você pode dizer com todas as letras, né, Rian, que o limite, quando x tende a 2, de x mais 2, x menos 2, ele não existe. Não existe. Agora, quando x tende a 2 pela esquerda, ele é menos infinito. E o que foi pedido foi esse aqui. Então, a resposta da 8 é menos infinito. Eu só quis enriquecer um pouco as contas, né? O raciocínio. Né? Pode ver que é 2 menos. Essa 12, ela já foi questão de prova, se eu não me engano, mas antes de fazer a 12, vamos fazer essa B, parece a mais complexa. Agora vamos ler a questão, né? Em cada parte, encontre a assíntota horizontal, se existir alguma. Nós vamos encontrar tanto a horizontal quanto a vertical. Vamos encontrar as duas. Muito bem. Assíntotas verticais, né, que não foi pedido, são aquelas onde a função y, né, vai para o infinito, né, vertical, né? É onde y vai para o infinito. Naturalmente, as horizontais são onde x vai para o infinito. Né? Vamos começar com essas aqui, que são mais fáceis. Isso acontece quando 3x² menos 4x igual a 0. Não vou fazer delta aí, é tão fácil, né? X que multiplica 3x menos 4 igual a 0. E aqui eu verifico duas coisas, x igual a 0 e x igual a 4 terços, né? Então, nesses pontos aqui, eu tenho assíntotas verticais. Já posso desenhá-las, né? Uma aqui, ó, e uma aqui, né? X igual a 0 e x igual a 4 terços. É 1.333. Agora vamos às horizontais, né? Que é quando x tende ao infinito, né? Ou quando... Bom, vou ter que calcular o limite, né? Então, limite, quando a função... É o valor da função quando x tende ao infinito. Então, é o limite de x ao cubo menos x² mais 10 sobre
3x² menos 4x, quando x tende a mais ou menos infinito, tanto faz, né? Porque tem para a esquerda ou para a direita, né? Uma assíntota ela pode estar aqui, né? Ou aqui, né? Bom, então vamos calcular isso aí. Quando x tende a infinito, a gente já viu que é moleza. É só pegar, né? Ainda mais se for polinômio, né? Principalmente se é polinômio, é moleza. Porque vai ficar só o de maior grau, porque o resto não faz nem cócega, dividido pelo de maior grau. Isso aqui é igual ao limite quando x tende a mais ou menos infinito de x dividido por 3. Bom, não existe um valor constante, né? Isso aí vai dar mais e menos infinito. Logo, não tem nenhuma assíntota, não tem assíntota horizontal. Nós vamos até pegar mais um exemplo para verificar, porque, né? Verificar uma que tem assíntota horizontal. Certamente, um outro exercício aqui, alguma tem assíntota horizontal. Vou pegar o C. Depois até é bom vocês fazerem o gráfico no GeoGebra, no Excel, para verificar, né, se essas coisas aí são verdade, né? Se está sendo resolvido, se não está acontecendo nenhum engano. Aqui eu só vou ver as assíntotas horizontais, que é o que foi pedido. Então foi pedido para calcular o limite quando x tende a mais ou menos infinito. Aqui eu só vou pegar os de maior grau, 2x² sobre x², aqui ficou moleza, igual a 2. Eu vou fazer um teste para ver se isso é verdade. 2x² menos 6 dividido por x² mais 5x. Eu até aconselho que vocês se habituem a usar um programa gratuito, não precisa instalar nada. Eu vou fazer ele aqui com vocês. Então, não sei se esse negócio funcionasse aqui, né? Mas ele insiste, esse monitor aqui. Vou escrever aqui embaixo. Então, um novo notebook. Vou fazer exatamente aquela funçãozinha que nós tínhamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Aí, essa linguagem de programação, se você pegar vídeos no YouTube aí, você vai ver que ela não está nem estabilizando, ela está crescendo, 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 cada vez mais o pessoal usa para tudo, então é bom se acostumar com ela. Então, import NumPy, né, o num de numérico, Py de Python, né, como NP, só para ficar mais fácil, né, um apelido, NP, e ainda só mais uma biblioteca, a biblioteca que faz gráficos, né? E o bom é que ele se autocompleta, né? Se você tivesse conectado aqui, né? Isso aqui executa no servidor do Google, existem vários servidores, não só o do Google, mas acho que é o mais fácil, né? Então, ainda não conectou, está inicializando, conectou. Então, se eu digito aqui Mac, ele já vai me aparecer o que eu preciso digitar aqui. É mais fácil que isso, é difícil. Agora, eu executei essas duas, não tem nada o que retornar. Eu gosto de retornar célula por célula, fica mais fácil. E agora, os X, eu quero ver o gráfico de menos 10 a mais 10, eu vou escolher. Então, escreve NumPy, o apelido que eu dei para o NumPy, ponto linspace, parecido com o MATLAB, com o Scilab, de menos 10 até 10, vou colocar aqui uns 1000 pontos. Né? Vou colocar só 100 por enquanto. Você digitar X, ele vai aparecer os 100 pontos que ele fez, né? De menos 10 até 10. É claro que o meu objetivo não é ver isso. Posso escrever aqui o valor de Y, que eu já me esqueci qual que é. O valor de Y é 2x² menos 6. Então, vamos dar uma desperta. Eu prefiro fazer assim, ó, numerador igual a 2 vezes
x, o quadrado, infelizmente, é assim, é asterisco, asterisco, já vocês acostumam. E o denominador, veja, ó, quando o numerador e o denominador, para não dar confusão, parênteses, né? Fica bom? X quadrado mais 5x. X quadrado mais 5x. Os espaços você coloca como você bem entende, né? Para ficar legível. Y igual a numerador dividido por denominador. Agora eu calculei o Y. Shift Enter é para ele passar para a próxima célula. E para fazer o gráfico é fácil. Ó. Você coloca PLT, que é um encurtamento para tudo isso aqui. Ponto plot x, y. E aqui você tem o gráfico da função. Ó. Olha aqui, ó. E de fato eu vejo que ela tende, né? Ela tende a um valor que nós calculamos. Eu não me lembro qual, mas a gente já vai ver. Eu vou colocar uma grade, que daí fica mais fácil. Eu posso também ver só aqui em torno, vou fazer entre o 0 e o 5. Eu não me lembro bem qual que é o valor. Vou dar uma olhadinha para a gente não gastar tempo à toa. O limite deu 2, então entre o 0 e o 5 é bom. Entre o 0 e o 5 é bom. Então, ele me xingou aqui que grid não existe. Eu tenho que colocar NP, né? plt.grid. plt.grid. Agora sim. Né? Vou colocar entre 0 e 5. Comandos muito semelhantes aos demais softwares científicos, né? PLT, agora Y limite. E aqui você vai colocar entre 0 e 5. Agora você... Ficou tudo um zoom muito grande, né? Talvez eu até faça entre menos 100 e 100, para ver se eu... Menos 100 e 100. Executar lá, executar aqui. Ah, agora eu vejo, está atendendo a 2 mesmo. Eu vou fazer entre menos 1000 e 1000. Entre menos 1000 e 1000. E vou colocar aqui uns 10.000 pontos, porque me parece que 100 pontos é muito pouco para isso. Ah, olha aqui, ó. De fato, ele tendeu a 2, ó. Tendeu a 2 de ambos os lados. É legal. Ah, eu quero engrossar um pouco essa linha. Né? Você vai aprendendo como fazer, né? Então, aqui você tem várias opções, ó. Line width igual a 3. Já engrossou um pouquinho a linha. Você quer colocar agora... Que tal colocar entre 1 e 3, talvez, esse zoom, né? Coloca entre 1 e 3. De fato, você vê, ó, ele vai tendendo a 2, né? Que tal eu coloco entre menos 1.9, né, se eu sou bem chato, e 2.1. Vamos ver se ele pega alguma coisa? Olha, já pegou aqui, ó. Bom, aqui eu tenho que acreditar de uma vez que ele vai tender a 2, né, por cima ou por baixo. Né, se eu sou bem xarope, eu vou fazer de menos 100.000 a mais 100.000, deixar a mesma quantidade de pontos. E agora eu percebo, né, pelo amor de Deus, que vai tender a 2 mesmo. Eu acho, né, esse Python muito legal e eu sugiro fortemente que vocês aprendam. Tá? É a linguagem não só do momento, acho que vai ser para sempre. Veja que eu não instalei nada no meu computador. Rodou até do navegador. Muito bem, vamos fazer a 12. Essa 12 eu acho que já caiu em prova, como eu falei. Em cada parte, encontre o limite da função quando x tende a a, se ele existir, onde a é substituído por esses números. Ah, legal. Tá? Então, eu vou fazer a letra B. Não, vamos começar da A. Vou fazer A. Então, vamos começar da A. Limite, quando x tende a 0, de raiz de 5 menos x. Não há o que esquentar a cabeça, né? Isso aqui vai ser raiz de 5. E acabou a conversinha aí. Fácil demais. Fazer a A ainda, mas outra. Agora, quando x tende a 5. Quando x tende a 5 pela direita. Limite, quando x tende a 5
um pouquinho mais do que 5, né? De raiz de 5 menos x. Bom, isso aqui vai dar raiz de 0 menos. Raiz de 0 menos, porque é um número um pouquinho maior do que 5, né? Então, imagine que fosse 5,1, vai ser raiz de menos 0,1. Isso, obviamente, não existe. Não existe. É do número bem pequenininho, mas é negativo. Agora, e se fosse menos 5? Bom, vamos fazer. Vamos trocar de cor aqui. Limite, quando x tende a menos 5, de raiz de 5 menos x. Bom, isso aqui claramente vai dar raiz de 10. Bom, raiz de 10 não tem problema nenhum. Raiz de 10 está feito. Ele é igual, né? Eu pulei uma, né? Mas esse limite aqui, ele é igual ao limite quando x tende a menos 5 pela esquerda, né? De raiz de 5 menos x, porque isso aqui é como se fosse raiz de 5, né? Isso aqui é menos 5,1. Então vai ficar raiz de 10,1, não tem problema nenhum, tá? Então raiz de 10, sem estresse, raiz de 10. É uma função que a gente sabe que é contínua, né? Não vai ter nenhum problema de limite diferente. Exatamente. Agora eu entendi o que você quis dizer. Agora eu vou pegar a próxima, quando x tende a 5, né? A gente fez pegar aqui com outra cor, o azul escuro. Né? Esse aqui a gente acabou de fazer. Né? Eu já posso dizer que quando x tende a 5, a função não existe, porque a 5 mais ela não existe. Mesmo que ela exista, a 5 menos, né? A 5 ela não existe, mas eu vou fazer a 5 menos agora. Né? Então, limite, quando x tende a 5 pela esquerda, ou seja, a 4,9, 5 menos 4,9 dá 0,1, né? Vai dar raiz de 0 mais. Raiz de 0 mais é 0 mais, né? É 0 mais. 0 mais, ou simplesmente 0, é diferente de algo que não existe, né? Logo, o limite quando x tende a 5 também não existe. Nem precisaria ter feito. Agora vamos pegar essa caneta maravilhosa e vamos fazer quando x tende a menos infinito. Né? Fazer até os dois, menos e mais infinito. Acho que dá para fazer numa pegada aqui. Mas eu vou fazer primeiro menos infinito. Menos infinito de raiz de 5 menos x. Não dá para fazer na mesma pegada. Quando x tende a menos infinito, isso aqui, né, vai ficar mais infinito, né? Esse pedacinho aqui, ó, vai ficar mais infinito, né, porque menos infinito. E raiz de infinito é infinito. Agora, o limite, quando x tende a mais infinito, de raiz de 5 menos x, bom, esse pedacinho aqui vai dar menos infinito, raiz de menos infinito não existe. Não foi difícil. Nós vamos fazer a B agora, né, e vocês me perguntem, já estão grandinhos que chega para me perguntar se houve dúvida no meio do caminho. Muito bem, letra B, ela pode parecer mais confusa porque é uma função definida por partes. Então, essa função, se x for 5, ela não é definida pela parte de cima, ela vale 0. Já começou com 0 aqui para complicar a nossa vida. Limite, quando x tende a 0, então tem que fazer para 0 mais e 0 menos. Eu vou fazer quando tende a 0 mais e o limite quando x tende a 0 menos. É a melhor forma que tem de saber o valor de x menos 5
sobre o módulo de x menos 5. Aqui x menos 5 sobre o módulo de x menos 5. E daí vocês vão me perguntar, mas o Mamute, por que você não pegou essa daqui? Por que você pegou a de cima? Alguém poderia me dizer se eu fiz errado ou fiz certo e por quê? Tá certo, porque a de baixo é quando o x for 5, né? E é só pertinho de 5. Exato. Não é no 5. A minha pergunta vai valer por 5. Desculpa. Isso. Tudo bem, tá certo, porque o x não é 5, certíssimo, né? Bom, quando o x for 0, né, então eu vou dar uma pensadinha aqui, eu vou ter menos 5 dividido por 5. Menos 5 dividido por 5, que é menos 1. E quando o x for 0, aqui também, né, eu vou ter 0 menos, né? O que acontece? 0 menos e 0 mais não muda nada aqui. Não muda nada. Porque 0 somado ou diminuído com 5, 0 mais ou 0 menos não muda nada. Então esqueça essa parte de baixo, né? Quando x tende a 0, só isso aqui. Acabou. Fácil. Agora eu vou fazer quando x tende a 5. Né? Vou apagar tudo isso aí para caber quando x tende a 5. Quando x tende a 5 é um problemaço, né? Então vamos lá. Limite quando x tende a 5 pela esquerda, limite quando x tende a 5 pela direita. Agora, eu vou pegar a função, e agora que seria a minha pergunta, né? Por que eu pego a função de cima? Não é só porque é mais difícil, na prova sempre é mais difícil, tá? Por que eu peguei a função de cima e não peguei a de baixo? Porque eu quero o limite. O limite é quando eu chego perto do valor e não no valor. A função até pode existir. Eu não sei se o limite vai existir. Exatamente, porque 5 menos não é 5. É perto de 5. Exatamente. Bom, eu vou colocar 5 menos, né? Se eu colocar 5 menos é um 4,9, então aqui vai ficar 0 menos. E aqui embaixo, apesar de ficar 0 menos, também é um módulo, né? Então vai ficar 0 mais. 0 menos dividido por 0 mais. Meu irmão, confusão, né? Mas pensa o seguinte, né? Pensa aqui em cima e aqui embaixo é exatamente o mesmo valor. E não é? E 0 menos e 0 mais não são 0. É um pouquinho menos e um pouquinho mais do que 0. Então você sabe, mas é a mesma quantidade para cima e para baixo. Então você sabe que isso aqui vai dar menos 1. Isso vai dar menos 1. Tanto que a gente sabe, foi uma das primeiras funções que a gente viu, que era o limite, quando x tende a 0, acho que era o módulo de x sobre x, né? Mas que é a mesma coisa que x sobre o módulo de x. Era menos 1 e mais 1. Né? Aqui também, quando x tende a 5 mais, né? 5 mais do que 5, 5 pela direita. Então aqui eu vou ter 0 mais, aqui embaixo 0 mais, né? O módulo, então vai ser mais 1. Esses dois limites, eles são diferentes, né? Logo, você sabe que o limite, quando x tende a 5, que talvez seja o próximo a ser perguntado, aqui, ó, aqui, de x menos 5 sobre o módulo de x menos 5, né, ele não existe. Não existe porque os limites laterais são diferentes. E o engraçado de tudo é que o limite não existe, mas a função existe e vale 0. Eu vou fazer para menos infinito, né? Não vou fazer todas, depois vocês podem fazer as demais. Então, qual que é o limite? Quando x tende a menos infinito, de x menos 5 sobre módulo de x menos 5. Isso aqui fica fácil de ver, que vai dar menos infinito em cima, né? E embaixo daria menos infinito, vai ficar mais infinito. Mas exatamente o mesmo valor.
Eu até diria que aqui fica muito meio sacana ver assim. Eu diria para que você pegasse só o de maior denominador, né? E fizesse o limite quando x tende a menos infinito, para ficar mais claro, né? Já que x tende a... Então, x dividido, já que x tende ao infinito, né? Só pega o maior denominador. Né? E aqui fica claro, né? Que o número negativo dividido por um número positivo, né? Esse número vai dar menos 1. Tá? Então, existe uma assíntota horizontal, né? Um limite, quando x vai para menos infinito, que vale menos 1. Eu até estou curioso em saber que tipo de função é essa, né? x menos 5 dividido pelo módulo de x menos 5. Nós podemos fazer ela também aqui. Então, o numerador é x menos 5. E o denominador, o módulo normalmente é ABS, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, está dentro da biblioteca numérica, ponto, e aqui, ó, apareceu o primeiro, o ABS. X menos 5. Então, Shift Enter, Shift Enter. Eu não posso deixar aqueles limites ali, porque eu não sei onde está o gráfico. Daqui o gráfico, olha que coisa mais linda, ó, menos 1 e mais 1. A gente só não colocou, quando x igual a 5, né, que ela valia 0. Então, mas é natural, né, isso aí é... Quando x, eu só não vou fazer tão... A gente fez de menos 1000 a 1000, pelo amor de Deus, vamos fazer de menos 10 a 10. Senão parece que mudou no 0 e não no 5. Eu já estava vendo que tinha mudado no 0, não estava entendendo nada. Né? Agora eu vejo que mudou no 5, né? E não no 0, porque estava, né, de menos 100 mil a mais 100 mil. Lógico que a gente não ia ver 5. Então aqui eu vejo exatamente no 5 houve a mudança. E esse limite aqui, no 5, não existe, né? Você não sabe se é do lado de cá ou do lado de lá. Né? Esse risco ele faz automático aqui no plot, né? Mas claro que não existe. Bom, vamos fazer mais difíceis, né? Esses aqui são bastante conceituais. Eu vejo aqui que tem uns meio cabeludos aqui. Eu acho até que esse 15, né? Não vou pegar o 13, não gosto desse número. Vou pegar o 15, tenho medo do azar. Agora, esse já me pareceu um bom desafio. Bom, isso vai dar 0 sobre 0, né? Já não sai fácil de cara. Ficar de frente de 0 é óbvio, né? Você não daria 3 esse limite. Né? Essa barbada ninguém ia dar para nós. Eu vejo que separar os dois pode ser uma boa. Limite, quando x tende a 0, de 3x sobre x, menos limite, que canetinha bonita, de seno de kx sobre x. Eu vou multiplicar aqui embaixo por k e aqui em cima por k também. Porque daí eu vou ficar da seguinte maneira. Corta esse com esse, né? O primeiro já deu 3. Menos k vezes o limite, né, de seno de θ sobre θ, onde θ igual a kx. Se θ igual a kx, quando x tende a 0, θ tende a 0 também. Isso aqui vai ficar 3 menos k, porque esse limite é um limite fundamental. A gente já sabe que esse limite vale 1. Mas olha,
Os mais difíceis, às vezes, não parecem tão difíceis. Vamos vir aqui para os próximos. Esse 19 tem uma cara de ser difícil, e esse 20 mais ainda, por isso que eu vou pegar o 19. Esse tem a ver com aquele limite fundamental, né? Limite, quando x tende a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado na x, que esse aqui vale E. Vou tentar deixar ele de maneira parecida, mas eu tenho um 3 na menos x, por favor. Complicou toda a minha vida esse menos x. O que eu posso fazer aqui? Isso talvez não me ajude em nada, isso aqui. Não me pareceu nada parecido. 3 sobre x. Quando x tende a infinito, isso dá 0. Isso parece que está resolvido quase. Ó. Quer ver? Vou conjecturar uma coisa aqui. Ó. Mais 0. 1 mais 0, né? Porque tudo que é dividido por infinito tende a 0. Né? Elevado a menos infinito. O problema é que 1 elevado a menos infinito não é tão fácil assim. Não posso dizer que todo número elevado a menos infinito, tipo 10 a menos infinito dá 0, mais 1 a gente não sabe. 1 sobre 1 elevado no infinito. Tá. Então, o mamutismo agora vai ter que trabalhar diferente. Talvez tirar o mínimo, talvez comparar de novo. Eu vou ter que me lembrar, ó, limite quando x tende a... Aqui é mais... aqui é mais ou menos infinito. 1 mais 1 sobre x elevado na x. Então, x pode tender tanto a mais quanto menos infinito. Então eu acho que isso vai ajudar, porque aqui pode ser mais ou menos infinito. Aquele menos x lá, então, pode ser mais ou menos x. Tá bom. Só que eu tenho um 3. Eu deveria ter 1 sobre x, e eu tenho 3, né? Vou colocar aqui sobre... Eu deveria ter 1 sobre y e tenho 3 sobre x. Eu vou trocar aqui por y. Isso aqui me ajuda em alguma coisa? Tá. Então, eu vou dizer que x igual a 3y. E aquele cara lá, aquele 19, eu vou reescrever ele assim como limite quando y tende a infinito. De 1 mais 1 sobre y elevado a menos x. Então, elevado a menos 3y. Eu vou fazer simplesmente elevado a menos y. E vou elevar tudo isso aqui ao cubo, que é a mesma coisa. Então, pego esse resultado e elevo ao cubo. Na verdade, não. Eu vou colocar o menos 3 aqui fora e vou deixar mais y aqui. Porque daí sim ficou igual a esse aqui, ó. E não tem nenhum chuncho de mais ou menos y. Agora, eu consigo observar que este cara aqui é o E, né? E que a resposta é E na menos 3. Tá? Então, tudo isso aqui é igual a E na menos 3, que é igual a 1 sobre E ao cubo. A gente vai tirar a prova real, né? Fiquei desconfiado.
f de x igual a 1 mais 3 dividido por x elevado na menos x. Isso quando x tende a infinito. Então, vamos fazer f de 1000, né? F de o 10.000. Pronto. Deu um número menor do que 1, né? Então, vamos fazer e elevado na menos 3. Então, quer dizer que nós acertamos, né? A jogada era a seguinte, né? Substituir esse cara aqui por 1 sobre y, né? E depois o x que sobrou lá em função de y, e daí joga o sinal de menos para fora. Finalmente a gente fica com o que nós sabemos fazer, né? Que é esse cara aqui, ó. Não foi tão fácil. Essa já foi mais dolorida. Agora vamos pegar uma mais para frente. Esses que têm epsilon e delta, eles são bastante teóricos. Para o curso de matemática, eles são fundamentais, né? Na engenharia, a gente vai desviar desse assunto, tá? Porque ele não tem tanto a contribuir e ele é difícil. Essa é a seção que nós pulamos, então, que vamos pular, e sempre pulamos. Essa seção 1.4, limites discutidos mais rigorosamente. Então, pode pular essa parte aí. Encontre os valores de x, se tiver algum, nos quais a função não é contínua. Nós temos que aprender o que é continuidade de funções antes. E continuidade é algo bastante simples de se entender. Você olhando para um gráfico vai entender claramente, né, que função contínua é a função que continua. Ela não pode, né, uma função que não é contínua é essa aqui, ó, sai daqui e de repente veio para cá. Por quê? Porque ela deu um salto daqui para cá. E como é que eu sei se uma função é contínua? Bom, para ela ser contínua, ela não pode nem ter um buraco em branco aqui no meio. Isso aqui já não é mais contínua. Tá? Para uma função ser contínua, ela tem que estar toda preenchidinha, né? E só tem um jeito dela estar toda preenchidinha. Tá? Primeiro, a função, ela tem que existir naquele ponto, né? X igual a C. X igual a alguma constante. A função tem que existir. Imagine que aqui seja o ponto C, né? A função tem que existir. E precisa ser igual ao limite, né? Quando chega pertinho dos dois lados. Então, é igual ao limite de f de x quando x tende a C, tanto pela direita quanto pela esquerda. Né? Então, esse é o conceito para a função ser contínua. A função tem que existir, tem que ser igual ao limite. Claro que os limites têm que existir também. Não é difícil. Então, nós vamos verificar se algumas funções aqui são contínuas ou não. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar essas 3, por que não? Esse 31. Começar pela A. F de x igual a x sobre x quadrado menos 1. Existe algum lugar que tem chance dessa função não existir? Né? Primeira coisa, você pergunta aí. Se a função já não existe em algum lugar, ela não é contínua. Então, tem, né? Onde o denominador é 0. Então, você sabe que quando x for igual a mais ou menos 1, né, você tem como implicação f de x não existe. Pronto, não é contínua, a função não existe. Não adianta o limite existir e a função não existir. Qualquer coisa não existindo, a função não é contínua. Eu escrevi f de x, não existe, né? Isso aqui está errado, né? Isso não é contínuo, né? F não é contínua, né? Em x igual a mais ou menos 1. Vamos ver a letra B. F de x existe, ela não existe só naquele ponto, mais ou menos 1. Essa aqui é um módulo. Módulo sempre é complicado, não dá para dizer que existe, né? Eu vou reescrever essa função como sendo
módulo de x² vezes x menos 2. O resultado sempre é positivo, né? Mas o módulo de... Eu posso também dizer aqui ó, que o módulo... Esse x² eu posso jogar para fora, né? Ele vai ser igual a x² que multiplica x menos 2. O módulo de x menos 2. Só que aqui eu não posso tirar do módulo, porque esse valor pode dar positivo ou negativo. Na verdade, eu tenho aqui um x², né? Se eu analisar com calma, né? Eu tenho um x² e vai multiplicar uma equação direta, esse x menos 2, que eu vou fazer com outra cor. X menos 2, né? X menos 2, se não fosse o módulo, né? Só lembrando que quando x igual a 0, y vale menos 2. Então, ela passa por aqui. Ela seria essa função aqui, ó. Se não fosse o módulo, seria essa função aqui. Mas como tem o módulo, é essa função aqui. Eu não vejo problema nenhum em multiplicar essas duas funções, né? O fato é que aqui vai dar 0. Né? Aqui vai dar 0. A x² vezes essa aqui, ó, vai dar 0, beleza, mas eu não vejo descontinuidade nenhuma. Eu não vejo nada que faça com que a função não exista, né? Talvez eu tenha um problema sério no limite aqui, quando x tende a 2, isso sim. Então vamos fazer isso. A função existe sempre, para todo x, né? Não tem por que ela não existir. Não precisaria nem fazer gráfico para isso. Agora eu vou calcular o limite de x² vezes x menos 2, módulo, né, que é retinho, quando x tende a 2 pela esquerda, e o limite quando x tende a 2 pela direita, de x² módulo de x mais 2. Então, quando x tende a 2 pela... Não é menos 2, né, é 1,9. Isso aqui vai dar um 4. Vezes o módulo... Aqui vai dar um número negativo, de 0, né? 0 menos, que vai virar 0 mais. Né? Que vai dar 0 mais. Beleza. O lado de cá, né, quando for 2 mais, né, vai ficar 4. Aqui é menos, né? Aqui é menos igual lá em cima. Ó. Não tem nada, vou colocar mais ali. Vezes, aqui vai ficar módulo de 0 mais. Bom, mesmo que desse 0 menos, estaria certo, né? Vai dar 0 mais. Tá. Então, ficou claro para mim aqui, ó, que o limite, quando x tende a 2, de x² vezes módulo de x menos 2 é igual a 0. Perfeito. Perfeito. Agora eu tenho que saber ainda se a função existe, né? Se existe f de 2. Né? F de 2 é igual a 4 e multiplica 0, que é igual a 0. Bom, se... Agora, veja bem, é isso que define a continuidade. Tá? Se f de 2 é igual ao limite de f de x, quando x tende a 2, né? No caso aqui, esse é o valor de c lá da definição, né? Então a função é contínua. Ok, tá certo. Essa função aqui, que a gente desenhou, ela é contínua o tempo todo. Inclusive eu vou fazer o gráfico dela para confirmar. X ao cubo menos 2x ao quadrado em módulo. Vou fazer até usando de novo Python. Né? Agora o denominador é igual a 1. E o numerador é x ao cubo menos 2x quadrado. Não fiz o módulo ainda, vou fazer daqui a pouquinho. Eu coloquei o denominador igual a 1 ali só para aproveitar ele. Então aqui eu tenho a função, mas ela não está em módulo, né? De menos 10 a 10, pelo menos eu não estou vendo nada que faça ela não existir. Agora eu vou fazer um módulo aqui, né? No lugar do... Vou colocar aqui np.abs.
Esses espaços aí são por minha conta e mania. Vocês podem criar as manias de vocês devagarinho. Então, eu vejo que eu não tenho problema nenhum, né? Eu esperava ter um problema, especialmente em x igual a 2. Né? Vamos voltar lá. X igual a 2, eu esperava ter um problema. Né? Mas eu não vejo problema nenhum aqui em torno do 2, né? Não tem nada. Talvez eu faça o gráfico de 0 a 4, né? Ou de menos 4 a 4 vai ficar melhor. Aqui não vejo problema algum. Eu vou dar um zoom em Y, para olhar ele um pouquinho mais. Vou dar um zoom, fazer de 0. Vou fazer de menos 1 a 4, né? Daí vai aparecer também, automaticamente o zoom vai ser maior. Bom, aqui eu vejo, em 2 ele dá aquela descidinha ali, mas não tem problema. Vou fazer até 3, ele automaticamente vai dar um zoom maior. Olha aqui, ó. Ela é contínua, ela tem um bico, mas ela é contínua, ela não é descontínua aqui, ó. Ela não dá nenhum salto, né? Ela tem uma coisa feia que é um bico, mas não deixa de ser uma função descontínua. Eu posso fazer os gráficos aqui de x² e do módulo de x menos 2, né? Só para ver aquela composição do produto que eu fiz antes. Então vamos lá. plt.plot x, vírgula x, aqui eu vou ter que escrever assim, ó, quadrado. Já vai aparecer ó, o x² aqui, né, essa laranjinha, e depois o módulo de x menos 2. E essa azul, né, é o produto dessa daqui pela outra. Muito legal. Eu vou fazer de menos 1 até 4. Tiago, João Vitor, Igor, João Pedro e Rian, entendido até aí? Sim, tudo tranquilo. Sim, professor. Só uma dúvida para testar a continuidade, pode colocar qualquer valor? Só os valores que você desconfia, sabe? Por exemplo, né, aqui, ó, nós trabalhamos um pouquinho, né, e a gente diz, não faz sentido eu colocar o valor 200 aí, né? Um valor que eu fiquei encafifado foi o 2. Né? Então, você deve testar os valores que, tipo, o denominador são 0, os da raiz par são números negativos, né? E aqueles que você ficar meio assim, por ser módulo, não tenho certeza, eu vou testar. Tá certo? Entendi. Meus caros, eu vou colocar agora no Moodle uma lista de exercícios para vocês entregarem hoje ainda, até o final da aula, e vocês podem conversar entre si no grupo à vontade, até faço gosto que tirem dúvidas entre si, tá bom? Quanto mais eu vejo dúvidas e pessoas respondendo lá, mais eu fico feliz. Tá?